Olá, alunos de Química Geral. Na aula anterior, nós estávamos falando a respeito das estruturas de Lewis. E hoje nós vamos resolver um exercício e dar continuidade à nossa aula. Vocês devem lembrar que nós estávamos falando sobre as regras para que você consiga escrever uma estrutura de Lewis. Então, a última regra aqui, só para relembrar, é a seguinte: se não existem elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, tente ligações múltiplas. Então, a ideia aqui seria completar o octeto do átomo central. E isso é válido principalmente quando o átomo central ele faz parte na tabela periódica até o segundo período. Nós devemos lembrar que a regra do octeto ela vale para os elementos que se encontram na tabela periódica até o segundo período. A partir do terceiro período, nós temos algumas exceções, mas obrigatoriamente todos os elementos que participam do primeiro e do segundo período, repito, obrigatoriamente, esses elementos têm que estar com o octeto completo quando você escreve uma estrutura de Lewis. Então, vamos ver aqui. Desenhe a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo. Vamos lembrar aqui, a primeira regra diz que eu tenho que somar os elétrons de valência de todos os átomos. Eu já tenho aqui, ó, que eu tenho na estrutura para o tricloreto de fósforo, eu tenho PCl3. Então, eu tenho um átomo de fósforo e 3 de cloro. O átomo de fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Então, nós colocamos aqui. O cloro, na camada de valência, já possui 7 elétrons. Ele é da família 7A e possui 7 elétrons na camada de valência. Como o tricloreto de fósforo possui 3 cloros, eu vou multiplicar esse número da camada de valência por 3. Para cada átomo de cloro, então. 3 vezes 7, 21 elétrons, certo? Com mais 5 do fósforo, eu tenho um total de 26 elétrons. Então, a primeira regra diz que eu tenho que fazer a soma dos elétrons de valência para cada um dos átomos presentes na estrutura. Depois, a regra diz que eu preciso escrever uma ligação ligando cada um dos átomos ao átomo central. Então, PCl3, eu sei que o átomo central é o fósforo. Então, eu vou fazer uma ligação aqui ligando ao átomo de cloro, a cada um dos átomos de cloro, tá? Eu faço uma ligação. A próxima regra diz que eu preciso completar o octeto dos átomos ligados ao átomo central. Então, é o que eu vou fazer. Já fiz uma ligação aqui para cada um, agora eu vou completar o octeto. Vou acrescentando os elétrons ao redor dos átomos que estão ligados ao átomo central, de maneira que eles possam completar o seu octeto. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 pontos, 2 elétrons, mais 2, 4, mais 2, 6, e 2 aqui da ligação, 8. Ok, completei o octeto desse cloro. Aqui, mais 2 elétrons, com mais 2, 4, mais 2, 6, e esses 2 da ligação aqui. Então, 8 elétrons para esse átomo de cloro também. Aqui também, 2, com 2, 4, e 2, 6, e mais 2 da ligação. Então, todos os átomos que estão ligados ao átomo central, agora estão com seu octeto completo. A próxima regra diz o seguinte, que se sobraram elétrons, eu devo colocar esses elétrons no átomo central. Vamos contar os elétrons que estão na estrutura. Eu tenho 8 aqui, com mais 8, 16, mais 8, 24. Então, eu tenho 24 elétrons. Eu sei que na estrutura eu preciso ter 26, então faltam 2 elétrons. Esses 2 elétrons, de acordo com a regra, serão colocados no átomo central. É por isso que o fósforo aqui fica com um par de elétrons, então, nele, certo? Quando eu faço isso, eu completo o octeto do fósforo. Então, agora o fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, cada um dos átomos está com seu octeto completo e eu tenho a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo.
Vocês viram? Eu só segui as regras. Fui seguindo as regras uma a uma e eu consegui escrever a estrutura de Lewis, certo? Desculpa, é que eu sempre quero falar do jeito que está escrito, né? Mas é a estrutura de Lewis, a pronúncia correta. Então, verifiquem aqui. A próxima regra seria, se o átomo central não teve o seu octeto completo, você pode tentar fazer uma dupla ligação. Então, se eu não tivesse aqui o fósforo com o octeto completo, eu poderia pegar um par de elétrons aqui do cloro e formar uma dupla ligação. Então, eu retiraria esses elétrons daqui e colocaria para cá, formaria uma dupla ligação, completando o octeto do átomo central. Porém, não tem necessidade nesse caso, certo? Então, nós paramos por aqui e essa é a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo. Ficou claro? Viram como é só seguir as regras? Então vamos dar continuidade, porque nós vamos agora inserir mais um conceito, tá? O conceito de carga formal. Para que serve a carga formal? O que é a carga formal? A carga formal, vamos ler aqui embaixo, é a carga que um átomo teria em uma molécula se todos os outros átomos tivessem a mesma eletronegatividade. Então, é como se nós considerássemos que na estrutura todos os átomos têm a mesma eletronegatividade e nós calculamos a carga para cada um dos átomos na molécula. Por que esse conceito é importante? Porque algumas vezes você consegue desenhar mais de uma estrutura de Lewis para a molécula, tá? E obedecendo a regra do octeto para todos os átomos. Mas nem sempre a estrutura de Lewis que você desenha é a estrutura que está correta. Para determinar qual estrutura é mais razoável, ou mais estável, ou mais correta, usamos a carga formal. E como se faz para calcular a carga formal? Aqui diz o seguinte: a carga formal é igual ao número de elétrons de valência do átomo, então, igual ao número de elétrons na camada de valência, no estado fundamental, menos o número de elétrons atribuídos ao átomo na estrutura de Lewis, certo? Então, repetindo, a carga formal vai ser igual ao número de elétrons na camada de valência do átomo, menos o número de elétrons atribuídos a esse átomo na estrutura de Lewis. E quais são os elétrons atribuídos na estrutura? Observem aqui, ó. Todos os elétrons não compartilhados, não ligantes, que não fazem parte da ligação de ligações, são atribuídos ao átomo no qual estão localizados. Então, aqueles elétrons livres que não participam de ligação, eles são atribuídos àquele átomo no qual ele está, na estrutura de Lewis, tá? E com relação aos elétrons ligantes, os elétrons das ligações, metade desses elétrons é atribuída a cada átomo, certo? Então, cada átomo vai ter elétrons em ligação. Apenas metade desses elétrons é atribuído a esse átomo, certo? Então, você verifica as atribuições aqui dos elétrons que são atribuídos a cada um dos átomos e você calcula a carga formal pela diferença dos números de elétrons da camada de valência. Outra coisa a se considerar: a estrutura mais estável sempre vai ter a carga formal mais baixa em cada átomo e a carga formal mais negativa nos átomos mais eletronegativos. Claro, né? Dentro de uma estrutura, qual é o átomo que vai comportar melhor a carga negativa, ou melhor quantidade de elétrons, a densidade eletrônica? Logicamente, são aqueles que são mais eletronegativos, que vão atrair os elétrons para ele. Eu coloquei aqui a estrutura do ácido sulfúrico só para chamar a atenção e pedir que vocês façam um exercício aí. Geralmente, quando se escreve a estrutura de Lewis para o ácido sulfúrico, os alunos costumam colocar uma ligação simples aqui, ó, entre o enxofre e o oxigênio,
certo? E como o octeto do oxigênio fica completo com uma ligação simples, os alunos costumam acreditar que a estrutura está correta. Então, eu vou pedir para que vocês façam em casa a estrutura de luz para o ácido sulfúrico com uma ligação simples aqui, tá? Duas ligações simples entre enxofre e oxigênio. E façam essa estrutura aqui com a ligação dupla. E calculem a carga formal para cada um dos átomos. Vocês vão verificar que quando você usa a ligação simples, a carga formal do oxigênio e do enxofre são maiores do que quando você usa a dupla ligação. E a regrinha diz aqui, ó, que a estrutura mais estável tem a carga formal mais baixa em cada átomo. Quando você compara com essa daqui, você vai ver que a carga formal em cada um desses átomos vai ser igual a zero. O que mostra que essa aqui é a estrutura mais estável, portanto, a estrutura correta de luz para o ácido sulfúrico, certo? Façam isso em casa para que vocês confirmem que através da carga formal eu consigo delimitar qual é a estrutura de luz mais correta. Vamos ver esse exercício aqui. O íon tiocianato, NCS-, tem 3 estruturas possíveis. Então, ele pede: desenhe as 3 estruturas de luz e atribua as cargas formais dos átomos em cada estrutura. Qual é a estrutura preferencial? Ele pergunta. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o carbono, eu já sei que é o átomo central. Seguindo a regra da estrutura de luz, eu sei que eu vou ligar com uma ligação simples o enxofre e o nitrogênio ao carbono. Depois, vou preencher o octeto do nitrogênio. Então, observem que tem 6 elétrons aqui, com 2 da ligação 8. Aqui tem 2. Eu poderia colocar mais 2 aqui, assim como no nitrogênio, tá? E eu teria 8 elétrons também, tá? Imaginem aqui, tá? Essa situação que eu tenho aqui, ó, de 2, 4, 5 e 6, uma ligação simples, imaginem aqui. Depois a regra seria colocar os elétrons que sobram no átomo central. Só que observe, nós temos 5 elétrons do nitrogênio, com 4 elétrons do carbono e 6 elétrons do enxofre, o que me dá 15 elétrons, tá? Mais uma carga, porque nós temos um íon negativo aqui. Então, eu acrescento mais uma carga de elétrons, um total de 16 elétrons. Quando eu completo o octeto do enxofre e do nitrogênio, eu já tenho 8 com mais 8, 16. Então, eu não tenho elétrons sobrando. Então, quando eu tenho essa situação aqui, ó, imaginem, tá? Nitrogênio com uma ligação simples do lado do carbono. O enxofre com uma ligação simples do outro lado, imaginem essa situação aqui, eu não tenho elétrons para colocar no carbono. O carbono estaria aqui com 2 ligações simples, mas o carbono, ele é do segundo período. Ele não pode ficar com o octeto incompleto. 2 ligações simples me dariam 4 elétrons. É por isso que eu retiro o par de elétrons que estaria em cima do enxofre e faço uma segunda ligação aqui e retiro esse par de elétrons que estaria embaixo do enxofre e faço uma terceira ligação aqui, certo? Eu faço aqui uma ligação tripla. Dessa forma, eu completo o octeto do carbono. Lembrem que a última regra, ela diz isso. Se o octeto do átomo central não for completado, você pode fazer isso através de ligações múltiplas. Então, quando eu faço essas ligações múltiplas, eu tenho aqui uma ligação tripla no carbono, certo? Uma outra estrutura de luz possível para esse íon seria essa estrutura aqui, onde eu tenho 2 duplas ligações. Então, eu teria o octeto completo do carbono e o octeto completo de cada um dos outros átomos, tá? Então, a situação seria a seguinte: em vez de eu fazer uma ligação tripla aqui, eu pegaria um par de elétrons do nitrogênio e traria para cá e faria 2 duplas, certo? Observem que os elétrons saem daqui do nitrogênio e do enxofre para formar essas ligações múltiplas, tá?
E a terceira estrutura de luz é o inverso da primeira, certo? Em vez de eu retirar esses elétrons do enxofre para fazer a tripla ligação, esses elétrons iriam ser retirados do nitrogênio. Observem aqui, ó. Esse par de elétrons iria fazer uma segunda ligação e esse par de elétrons aqui de baixo iria fazer uma terceira ligação. Então, eu teria aqui uma ligação tripla entre nitrogênio e carbono e uma ligação simples entre enxofre e carbono. Conseguiram acompanhar? Eu espero que sim, tá? Ele pede também que se calcule a carga formal dos átomos. Então, aqui embaixo, vocês vão ver o cálculo da carga formal para cada uma dessas estruturas aqui. Então, vamos acompanhar. Carga formal eu calculo da seguinte maneira. São os elétrons da camada de valência do átomo, menos os elétrons que estão em ligação dividido por 2, mais os elétrons que não estão em ligação, certo? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Nitrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? 5, certo? 5. Menos elétrons, metade dos elétrons em ligação. Aqui, para esse nitrogênio, eu tenho 2 elétrons em ligação, a metade disso, 1. Mais os elétrons que não estão em ligação. Então, eu tenho aqui quantos elétrons? 2, 4, 6. Então, fica 1 mais 6. Então, 5 menos 7, eu tenho uma carga formal de menos 2, que foi colocada aqui em cima. Para o carbono, 4 elétrons na camada de valência, menos, eu tenho aqui, ó, 6 com 2, 8 elétrons, dividido por 2, 4. Metade dos elétrons em ligação, 4. Pares de elétrons livres, ou elétrons livres, aqui não tem nenhum, então fica 0. 4 menos 4, 0, carga formal 0 aqui em cima, certo? E para o enxofre, 6 elétrons na camada de valência, menos, eu tenho 6 elétrons em ligação aqui, a metade disso é 3, mais 2 elétrons aqui que não estão em ligação. Então, 6 menos 5 vai dar uma carga formal igual a 1, tá? Então, observe, o nitrogênio ficou com a carga formal menos 2 e o enxofre com a carga formal mais 1. A carga formal total tem que ser a somatória da carga formal de cada um dos átomos e ela sempre tem que ser igual à carga da molécula. Então, se eu tivesse uma molécula neutra aqui, eu teria que ter uma carga formal total igual a 0. Como eu tenho um íon e a carga desse íon é menos 1, eu tenho que somar essas cargas formais aqui de cada átomo e ter uma carga formal total igual à carga desse íon, que é o que acontece aqui. Menos 2 com mais 1 é igual a menos 1, que é a carga do íon, certo? Então, para saber se você calculou a carga formal de cada átomo corretamente, calcule a carga formal total. Ela tem que ser igual à carga da molécula ou a carga do íon, certo? Vamos ver aqui essa segunda estrutura, esse segundo caso aqui. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, menos 4 elétrons em ligação, metade disso, 2, certo? 4 elétrons que não estão em ligação aqui, 4. Então, 5 menos 6 igual a menos 1, eu tenho essa carga formal de menos 1 aqui no nitrogênio. Carbono, mesma coisa ali que aconteceu no anterior, 4 menos 4 vai dar 0. E o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, menos metade aqui dos elétrons são 2 elétrons que não estão em ligação, 4. Então, 6 menos 6, 0. Então, aqui eu fiquei com a carga formal de menos 1 no nitrogênio, certo? Somando aqui, carga formal total igual a menos 1. Temos aqui a terceira estrutura. Então, mesma coisa, você faz o cálculo da carga formal para o nitrogênio, e aqui nesse caso a gente verifica que é igual a 0. O carbono também é igual a 0, e o enxofre ficou com a carga formal igual a menos 1. Carga formal total eu não coloquei aqui, mas a gente já vê que vai dar menos 1 também, certo? Ok, agora eu preciso analisar qual é a estrutura preferencial, observando as cargas formais aqui. Eu sei que a regra diz que a estrutura mais estável vai ser aquela que tiver carga formal mais baixa nos átomos, né? Uma carga formal mais baixa
nos átomos, nas estruturas. Então, a gente verifica aqui, ó, essa estrutura tem carga formal -2 e +1. Então, se você observar aqui, só o -2 já é maior do que o -1. Então, eu tenho mais cargas nessa estrutura do que nas outras duas. Então, essa aqui já vai ser eliminada. Ela não é a estrutura mais estável e nem vai ser a estrutura preferencial, certo? Então, vou analisar aqui essas outras duas estruturas. Aqui eu tenho carga -1 e aqui também. E a segunda regra diz o seguinte: a carga negativa ela precisa estar no elemento mais eletronegativo. Então, o que vocês precisam responder é: qual elemento mais eletronegativo? O nitrogênio ou o enxofre? Quem vai comportar melhor essa carga? Logicamente, o mais eletronegativo é o nitrogênio. Ele comporta melhor a carga negativa, por ser mais eletronegativo. Então, essa estrutura aqui, com duas duplas ligações, seria a estrutura preferencial. Boa questão essa, né? Pode cair até na prova. Então, vamos ver aqui as exceções à regra do octeto. Lembra que desde o início nós estamos falando que tem exceções na regra do octeto? Vamos agora descobrir quais são elas, tá? Existem 3 classes de exceções à regra do octeto. Então, vamos ver aqui quais são elas. Moléculas com número ímpar de elétrons. Opa, isso pode acontecer? Pode sim. Eu posso ter um número ímpar de elétrons. São poucos os exemplos. Mas geralmente moléculas como ClO2, NO e NO2 têm um número ímpar de elétrons. Quando você faz a contagem de elétrons aqui na camada de valência, você vai ver que é um número ímpar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 do oxigênio com mais 5 do nitrogênio, me dá 11. Então, quando eu vou fazer a estrutura de luz, eu vou ter um par de elétrons aqui desemparelhado. Vai formar um radical aqui, né? E tem problema? Não tem problema, tá? Isso aqui é uma exceção à regra do octeto. Por mais que o nitrogênio seja um elemento do segundo período, ele teria que estar com o seu octeto completo, mas aqui nós temos uma exceção, tá? Como eu tenho um número ímpar de elétrons, a estrutura de luz para o NO fica assim mesmo, tá? Com esse par, com esse elétron desemparelhado. Segunda exceção: moléculas nas quais um átomo tem menos de um octeto, ou seja, moléculas deficientes em elétrons. Então, vai haver moléculas nas quais um átomo tem menos de um octeto. Vamos ver aqui. Ó, a deficiência em elétrons é relativamente rara. As moléculas com menos de um octeto são típicas para compostos dos grupos 1A, 2A e 3A, ok? Então, prestem atenção. Essas moléculas com menos de um octeto são típicas dos grupos 1A, 2A e 3A. Então, o boro, por exemplo, que é da família 3A, é um exemplo típico, tá? Então, ele coloca aqui, ó, o exemplo mais típico é o BF3. As estruturas de luz, nas quais existe uma ligação para BF, são menos importantes que aquela na qual existe deficiência de elétrons. Então, vamos ver aqui, ó, o boro, nessa estrutura de luz, só vai ter 6 elétrons. E tá tudo bem, ele está estável dessa maneira, tá? É uma exceção à regra do octeto. Ele não precisa completar o octeto aqui. A estrutura está correta do jeito que está. E outro exemplo aqui com o boro novamente, o ácido bórico, tá? Não precisa completar o octeto do boro. O boro com apenas 6 elétrons de valência em ambas as espécies, assim como em BCl3, BBr3, BI3, octeto incompleto e tem uma elevada reatividade, tá? Então, isso aqui é comum, pode acontecer. Não é comum que aconteça sempre, né? Porque é raro, né? Mas é uma exceção à regra do octeto aceitável, tá? Quando eu falo que é reativo, ó, significa que pelo fato dele ter só 6 elétrons, ele consegue acomodar um par de elétrons em reações. Isso é muito interessante, principalmente na química orgânica, tá? Onde o BF3 ele é utilizado como ácido de luz, porque ele recebe esse par de elétrons. Então, um átomo de boro pode acomodar um quarto par de elétrons, mas somente quando este par é fornecido por outro átomo, tá? Então, em reações químicas, eu tenho aqui o NH3
com um par de elétrons livres que fornece esse par de elétrons para o boro e ele aceita muito bem, tá? A terceira regra, ou exceção à regra, diz o seguinte: moléculas nas quais um átomo tem mais do que um octeto, ou seja, moléculas com expansão de octeto. Pode acontecer? Pode. A partir do terceiro período, os átomos conseguem expandir o octeto, ou seja, acomodar mais do que 8 elétrons na estrutura. Vamos ver aqui. Expansão do octeto. Esta é a maior classe de exceções. Os átomos do terceiro período em diante podem acomodar mais de um octeto. E, geralmente, quando eu estou em sala de aula, os alunos ficam espantados com isso. Nossa, professora, mas pode? Pode. Por quê? Além do terceiro período, os orbitais D são baixos o suficiente em energia para participarem das ligações e receberem a densidade eletrônica extra. Então, a partir do terceiro período, eu tenho a participação dos orbitais D para receber uma densidade eletrônica extra. Eles vão participar das ligações e, por isso, esses átomos conseguem expandir o octeto. Frequentemente, elementos do terceiro período, de períodos mais elevados, formam compostos e íons nos quais o elemento central está rodeado por mais do que 4 pares de elétrons de valência. Na maioria dos compostos e íons, nesta condição, o átomo central está ligado ao flúor, ao cloro ou ao oxigênio. Exemplos: o PCl5. A camada de valência do fósforo tem 10 elétrons. Se você for escrever a estrutura de luz para o PCl5, você vai ver que ele tem mais de 10 elétrons ao redor dele. E o SF6, escreva também a estrutura de luz para ele e você vai ver que o enxofre fica com 12 elétrons, então bem acima de 8 elétrons. A expansão da camada de valência só ocorre quando o elemento possui orbitais Nd ou N-1d, além dos orbitais Ns e Np. Os elementos do primeiro e segundo período não podem expandir sua camada de valência, porque não existem os orbitais D, 1D e 2D, certo? Então, até o segundo período nós só temos orbitais S e P. Por isso que os elementos até o segundo período, eles não conseguem expandir o octeto. E a partir do terceiro, sim. Então, eu tenho aí, ó, desenhe a estrutura de luz para o ICl4-, tá? E aí você vai verificar, você vai seguir todas as regras, né? Contar o máximo de elétrons para essa estrutura, fazer a soma dos elétrons de valência. Depois você vai colocar uma ligação entre o iodo e cada átomo de cloro. Vai completar o octeto dos átomos ligados ao átomo central, 8 elétrons em cada átomo de cloro. Você vai perceber que vai sobrar 4 elétrons, então você vai colocar esses elétrons no átomo central, tá? Não esqueça de, quando fazer a soma dos elétrons, colocar essa carga aqui, ó, porque é um íon, tá? Então você vai somar mais um elétron. Você vai perceber que sobram esses elétrons aqui e vão para o átomo central, tá? E aí, todo íon, a estrutura de luz, a gente coloca entre colchetes, com a carga aqui fora, tá? Quando você começar a exercitar, fazer as listas de exercício, preste atenção nisso. Então, nós temos aqui, ó, o iodo com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. O iodo expandindo o seu octeto, uma exceção à regra do octeto, tá? Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre ligações químicas. Comecem a fazer aí a lista de exercícios e bons estudos.